Dizem que toda cidade pequena tem um lugar que ninguém aponta com o dedo. Um lugar que você sabe que existe, mas que finge não ver. Não é porque seja mal assombrado, não daquele jeito barulhento que o cinema mostra. É algo mais sutil, mais silencioso, mas é por isso mesmo que é mais perigoso, porque olhar demais para certos lugares é um convite. E alguns convites, depois de aceitos, não tem volta. A história que eu vou contar hoje é sobre um lugar assim, sobre uma casa numa rua esquecida no fim da tarde. Uma casa que ensinou a um vilarejo inteiro que o verdadeiro terror não grita, ele apenas observa. Ali naquele canto esquecido da cidade, onde o asfalto já está rachado e o silêncio parece pesado demais, fica a casa. Não é uma mansão, não é um castelo, é uma casa simples, antiga, com a pintura descascada pelo tempo. Mas o que chama a atenção nela não é a idade. São as janelas, muitas janelas, todas alinhadas, todas viradas para a rua como se fossem olhos esperando alguém passar. Nesse lugar, o povo aprendeu a evitar o caminho depois que o sol começa a cair. Não é medo de assalto, não é medo de barulho ou de alguma criatura que se esconde nas sombras. É medo de imagem, medo de olhar para uma daquelas janelas e ver alguma coisa que não deveria estar ali. É o medo do que os seus próprios olhos podem te mostrar. Todas as janelas estão sempre fechadas. As cortinas são antigas, encardidas, manchadas pela umidade e pelo tempo. Algumas estão retas, perfeitamente alinhadas, outras meio tortas, como se alguém tivesse espiado por elas há pouco tempo e não tivesse se preocupado em arrumar. A gente nunca sabe qual delas vai estar diferente a cada dia, e é esse detalhe que começa a incomodar. Você passa por lá uma vez e nota uma cortina amarelada. No dia seguinte, no mesmo lugar, a cortina parece mais escura, quase cinza. Você tenta se convencer de que é a luz, de que é a sua imaginação. Mas no fundo, você sabe, algo ali não está certo. Algo está mudando. E o caos que corre de boca em boca começou exatamente assim. Com um detalhe, o morador, voltando mais tarde do trabalho, passou pela rua e por puro hábito, ou talvez por um desafio bobo, olhou para a fileira de janelas. E foi então que ele viu, numa janela específica, a do canto superior direito, a cortina se moveu, um movimento sutil, como se uma brisa tivesse entrado, mas não havia vento naquela noite. O ar estava parado, pesado, anunciando chuva, e enquanto ele ficou ali parado, tentando entender o que tinha visto, ele teve a impressão, a terrível certeza, de que não foi um vulto que passou. Não foi uma sombra. Foi alguém parado do outro lado do vidro, olhando diretamente de volta para ele. Depois desse dia, a história começou a crescer. Outras pessoas, vencidas pela curiosidade, também começaram a relatar coisas estranhas, mas ninguém conseguia provar. Foi aí que um jovem da cidade, desses que gostam de fotografia e de desvendar mistérios, decidiu registrar. Ele foi até a rua, em diferentes dias, em diferentes horários, e tirou várias fotos. Na hora do clique, através da lente da câmera, tudo parecia normal. Uma casa velha, janelas fechadas, nada mais. A rua vazia, como sempre, mas o terror não estava no momento da captura. Estava na revelação. Quando ele passava as fotos para o computador e ampliava as imagens, o erro aparecia. A casa, em cada foto, parecia sutilmente diferente. Numa, ela parecia mais escura, como se uma nuvem eterna pairasse sobre ela. Em outra, a perspectiva estava errada, como se a casa tivesse se aproximado alguns centímetros da câmera. Sem que ele percebesse, a casa parecia viva nas fotos, e cada imagem nova era mais perturbadora que a anterior. Ele continuou fotografando, obcecado em entender, até que numa noite, revisando as imagens, ele decidiu dar um zoom máximo em uma das janelas, aquela que parecia mais escura que as outras. Ele aumentou, até a imagem começar a pixelar, e foi ali, no meio dos pixels borrados, que ele viu não era nítido, era distorcido, manchado, quase uma sugestão. Mas estava lá, um rosto que olhava diretamente para a câmera. Não era um rosto que ele conhecia, mas também não era o rosto de um desconhecido. Era algo incompleto, sem traços definidos, como uma escultura de argila que não foi terminada, como se aquilo que estava na janela não tivesse terminado de se formar, de virar a gente. A imagem era tão errada, tão antinatural,
que o rapaz fechou o computador e nunca mais tocou na câmera. Ele entendeu que certas coisas não devem ser registradas. O rapaz parou de fotografar, mas o fenômeno não parou, pelo contrário. Depois disso, uma coisa estranha começou a acontecer na cidade. Uma coisa silenciosa. As janelas da casa, que antes estavam sempre fechadas, começaram a mudar de padrão. Toda noite, uma nova janela aparecia aberta. Uma fresta escura no meio da fachada antiga, e a cada janela que se abria, alguém da cidade simplesmente sumia. Não havia notícia de sequestro, não havia pedido de resgate, a pessoa apenas deixava de aparecer. O padeiro não abriu a padaria. A professora não foi dar aula. O velho que ficava sentado na praça não estava mais lá. E quando as pessoas preocupadas iam até a casa da pessoa desaparecida, encontravam tudo em ordem. A porta trancada, as luzes apagadas. A única coisa fora do lugar era uma janela. Uma única janela da casa, sempre a do quarto, escancarada para a noite. As pessoas começaram a ligar os pontos. O medo deixou de ser um caos e virou uma regra de sobrevivência. Evite a rua, não olhe para casa e, acima de tudo, não olhe para as janelas. O povo aprendeu tarde demais a verdade sobre aquele lugar. A casa não mostrava quem morava ali dentro. Ela não era um lar, ela era um catálogo, um anúncio. Cada rosto incompleto, cada movimento na janela não era uma assombração, era uma escolha. A casa mostrava quem ia faltar no dia seguinte. E agora, se você passasse por aquela rua, veria a casa com muitas de suas janelas abertas, como bocas escuras e silenciosas, nenhuma cortina, nenhum vidro, apenas a escuridão convidativa lá dentro. E a cidade agora tinha muito mais espaço vazio. Então, fica o aviso, fica a lição que essa cidade aprendeu com tanto custo. A curiosidade é uma porta perigosa. E se um dia você estiver andando por aí e sentir que uma janela está te olhando, aquele sentimento estranho de que tem alguém ali, parado, só te observando, não se aproxime. Não tente conferir, desvie o olhar e siga seu caminho, porque algumas imagens não foram feitas para serem vistas, elas foram feitas para ficarem na sua memória, te assombrando para sempre. Elas não querem ser descobertas, elas querem ser lembradas. Se esse caso te arrepiou, se te fez olhar de um jeito diferente para as janelas da sua rua, deixa o like, compartilha com aquele amigo ou amiga que adora uma história de terror, que anda olhando demais para o escuro. E claro, segue a gente para mais histórias que o povo prefere não contar. Agora, eu quero saber de você. Me diz aqui nos comentários. Você já ouviu alguma história parecida na sua cidade? Ou já teve aquela sensação estranha, aquele arrepio de que uma imagem, uma janela, um reflexo estava te observando? Eu vou adorar ler as suas histórias, mas confesso, às vezes as respostas de vocês dão mais medo que o próprio vídeo.